Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e amigas, estamos aí para mais um programa Escola da Fé. Uma alegria podemos estar aqui com a graça de Deus, não é? Para continuar o estudo bíblico que nós estamos fazendo. Hoje vamos estudar o livro de Esdras e o livro de Neemias, os dois livros. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Mas antes, vamos pedir a Deus, né, a luz do Divino Espírito Santo para você e para mim, para que a gente possa ser edificado, né, com esta conversa de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, meus irmãos, nos acompanhe com a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus amigos, nunca faça nada sem antes rezar. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Antes de você for trabalhar, antes de você for almoçar, jantar, dormir, acordar, ponha sempre Deus na sua frente, né? Junto com a Virgem Maria. E você vai ver que tudo vai sair bem, vai sair melhor. Bom, eu quero, antes de começar aqui o nosso programa, né, hoje, conversando sobre o livro de Esdras e de Neemias, que estão aqui no nosso livro, na coleção Livros Históricos, que é o segundo volume desse curso bíblico, que são 6 volumes. Né? Antes, eu quero colocar apenas o seguinte, para você rever algum dos nossos programas, basta você acessar aí youtube.com/play Canção Nova e você pode rever algum desses programas. Vou repetir, olha, está aqui, youtube.com/play Canção Nova, ok? E aí, também para você ter um contato conosco aqui no programa, você pode também usar o telefone da Canção Nova, né, que também ele é hoje o WhatsApp, o 12 31 86 2600, e também você pode usar o e-mail do programa, escoladafé@cançãonova.com, tá certo? Outra coisa que eu quero dizer, algumas pessoas têm me pedido para usar esses slides que eu uso aqui nos programas. Pode usar. Nós vamos colocar agora no meu Facebook. Então, se você entrar no meu Facebook, Professor Felipe Aquino, os slides, né, do programa você vai encontrar aí, tá certo? No meu Facebook, tá certo? Agora, não esqueça de fazer a sua doação à Canção Nova, né? E uma maneira muito fácil hoje de você fazer a doação é pelo Pix. A Canção Nova tem uma chave de Pix, só tem um, né? O Pix é pix.doação@cançãonova, só essa chave, tá? pix.doação@cançãonova. E aí você confere lá se o beneficiário é Rádio Canção Nova, é o beneficiário que vai receber os recursos por esse Pix, tá certo? Bom, você sabe que a Canção Nova não tem outra fonte de renda, né? Tem o departamento audiovisual, que produz aí material de evangelização, mas não tem propaganda, não tem comercial, não tem nada disso, né? Bom, use então o Pix. Hoje, olha, o meio de transferência de dinheiro mais usado no Brasil são milhões usando o Pix, que é facílio, né? Então você pode fazer a sua contribuição aí para a Canção Nova. Muito bem,
Vamos então conversar um pouco sobre o livro de Esdras e Neemias. Até aqui, no nosso curso bíblico, o que nós vimos? O povo chegou a um ponto em que as tribos de Israel se dividiram, 10 tribos ficaram no norte, na Samaria, caíram numa tremenda idolatria, todos os reis ali foram idólatras. Consequentemente, Deus permitiu que essas 10 tribos fossem levadas para o exílio da Assíria no ano 721. Né? Lá naqueles reis da Assíria, né? Sargão II, Assurbanipal, levaram o povo. E trouxeram pagãos de lá e ocuparam a Samaria. Por isso, a Samaria ficou assim, um povo judeu misto com o povo pagão. Por isso que os judeus da Judéia não gostavam dos samaritanos. Porque diziam, vocês não são mais judeus, vocês casaram com mulheres pagãs, tal. Então houve aquela inimizade que sempre houve até no tempo de Jesus. Bom, a tribo de Judá, que foi a tribo que ficou no sul, também caiu na idolatria, com um rei chamado Manassés. E Deus permitiu que a tribo do sul fosse levada para o exílio da Babilônia, mais ou menos por volta do ano 600, uns 100 anos depois do exílio das 10 tribos do norte. Então, a tribo do sul foi levada para o exílio e ficou 70 anos no exílio da Babilônia, como o profeta Jeremias tinha previsto numa das suas profecias. Muito bem, quando foi aí por volta do ano 537 a.C., os persas dominaram a Babilônia, o rei Ciro venceu Nabucodonosor, venceu lá tomaram posse da Babilônia, onde estavam os judeus, e o rei Ciro autorizou esse povo voltar para a Terra Santa, construir o templo, reconstruir as muralhas, mas continuava a Palestina sujeita a Ciro, aos persas. Saíram do domínio babilônico, do domínio de Nabucodonosor, ficaram com o domínio dos... Mas Ciro foi um rei bom que autorizou o povo voltar. Então, vamos começar estudando o livro de Esdras e depois vamos estudar o livro de Neemias. Esdras foi um sacerdote, Neemias foi um governador, que vieram do exílio para reconstruir. Então, esse livro começa com o Edito de Ciro, de 559 a 530, aí nesse período, rei da Pérsia, e o primeiro regresso dos cativos da Babilônia, né? E aí, no livro de Esdras, a gente encontra a lista desses que foram repatriados, né? Que voltaram para a Babilônia, para a Palestina. Encontra isso também no livro de Neemias, no capítulo 7. Bom, esses formam o famoso resto que os profetas falavam, né? Por exemplo, lá em Ezequiel 6, de 8 a 10, em Isaías 4, 3, eles falavam que um resto vai voltar para o exílio, purificado, e desse resto vai nascer um dia o Salvador. Bom, essa lista ela é composta de famílias e as localidades das famílias, e note que a Palestina, então, continuava pertencendo aos persas. Ciro não deu a liberdade a eles, não. Só que o Ciro, e depois os reis que sucederam Ciro, Dario, Xerxes, Artaxerxes, na língua persa quer dizer filho, né? Esses reis, né, o Dario foi de 550 a 486, Xerxes foi de 486 a 465 e Artaxerxes. Esses reis todos permitiram que Israel reconstruísse Jerusalém, o templo, etc. Bom, Zorobabel foi um judeu que voltou também do exílio, liderou o retorno do primeiro grupo de judeus exilados após 539. Esdras e Neemias vêm no segundo grupo que volta. O primeiro grupo foi comandado por Zorobabel. Era muito respeitado, um judeu muito respeitado. Bom, Esdras, já está aí no ano 480 até 440, liderou o segundo grupo, em 457 a.C.
80 anos depois. Então veio um primeiro grupo, é importante guardar que o primeiro grupo veio com Zorobabel. 82 anos depois veio, né, Esdras, né, que era um sacerdote, e trouxe aí. Bom, o edito do governador persa, do rei persa, Ciro, ele foi escrito em hebraico e dizia assim: assim fala Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de construir um templo em Jerusalém. Olha que coisa interessante, um rei pagão, mas certamente já tinha sofrido a influência do judaísmo e acreditava num Deus do céu, né? Que encarregou-me de construir um templo em Jerusalém, que fica na terra de Judá. Uma coisa impressionante, como é que Deus usa um rei pagão para realizar os seus desígnios. Então, continua o edito dele dizendo assim: quem é dentre vós pertencente ao seu povo, povo judeu, que seu Deus o acompanhe, suba a Jerusalém, que fica na terra de Judá, e construa o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que reside em Jerusalém. O templo era o templo de Salomão, que foi totalmente destruído por Nabucodonosor, quando invadiu lá a Palestina, por volta do ano 600. Bom, Esdras, o sacerdote Esdras, ele mostra a primeira reorganização do culto, nesse livro, e o início da reconstrução do templo. Essa reconstrução do templo foi muito difícil, porque, como a gente vai ver, houve conflitos internos ali entre o pessoal que estava ali na Palestina, misturado com os pagãos, como eu já falei, que não queriam permitir que os judeus que voltaram lá da Babilônia, reconstruíssem o templo e as muralhas. Bom, no reinado de Dario, que foi sucessor de Ciro, a qual a Palestina estava subordinada, foi uma época de crescimento para os judeus em Judá, na Palestina. E sob a liderança de Zorobabel e Josué, que era um sacerdote, Zorobabel era mais assim um governador, Josué era um sacerdote, na primeira vinda, né? Lá por volta do ano 537. O templo foi concluído e dedicado em cerimônia solene no ano 515. Né? Os vizinhos hostis, que eu falei, aqueles que eram samaritanos, etc., misturados com o pagão, né? Impediam os repatriados, os que voltaram da Babilônia, de restaurar as fortificações da cidade, as muralhas, porque havia ali esse antagonismo entre eles. Bom, esses hostis eram samaritanos, que vieram da Babilônia, como eu disse, quando o reino do norte, aquelas 10 tribos, foi dominada pelos reis assírios no ano 721 a.C. Muito bem, esses governadores samaritanos temiam a rivalidade política com os judeus que estavam restaurando o templo e as muralhas da cidade de Jerusalém. Esse era o contexto. Além disso, havia também rivalidades religiosas que causavam essa tensão entre judeus e samaritanos, porque, como eu já expliquei aqui, os samaritanos que tinham casado com mulheres que não eram judias. Bom, a oposição samaritana conseguiu, do governo persa, um decreto para embargar a construção do templo. Então, o templo parou um pouco por causa desse conflito. Os hostis foram conversar com o rei, e o rei, né, era território dele, e os trabalhos foram interrompidos até o segundo ano do reinado de Dario, no ano 549. Tanto assim que o templo só foi concluído, como eu já mostrei, no ano 515, né? Bem depois. Bom, nesse período agiram os profetas Ageu e Zacarias, que eles puseram-se a profetizar aos judeus, né? Então, Zorobabel e Josué começaram a reconstrução do templo, né? Quem já leu o livro de Ageu, o livro de Zacarias, né, viu isso aí. Então, esses profetas viveram exatamente nessa época aí, 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. O sacerdote Esdras
conseguiu que a lei de Moisés fosse novamente observada e que o culto fosse restabelecido, especialmente quanto aos casamentos mistos, que aconteceram muito por ali. Por volta do ano 400, então, formou-se uma comunidade religiosa, com o sacerdote Esdras e com Neemias, que vieram na segunda vinda. Bom, houve então um despertar espiritual e moral em Israel. A classe sacerdotal foi adquirindo uma influência cada vez maior e o templo e o culto voltaram a ser o centro da nação, como era antes do povo ir para o exílio, né? O judaísmo se refez, por isso Esdras ele é chamado de o pai do judaísmo. Muito interessante, porque os judeus recuperaram, né, vamos dizer assim, o seu modo de viver, a sua religião, o seu templo, voltou vida, né? Então, nesse contexto, surgiu também a observância religiosa da lei. Aliás, com um exagero, com um formalismo assim, muito exagerado, com uma certa hipocrisia religiosa, que Jesus tanto reprovou com os fariseus. Os fariseus surgiram nessa época, né? Eles adquiriram um formalismo que, aquilo que a gente já viu que Jesus condenava a eles, né? Na maneira errada de viver a fé. Bom, esses eram homens que se achavam justos, esses fariseus, santos, só porque observavam rigorosamente a lei, mas apenas na exterioridade. E Jesus, né, criticou muito isso nele, não preciso nem explicar aqui. Bom, como eu já falei, o profeta Ageu, então, convoca o povo a reconstruir o templo, porque quero lembrar que os samaritanos, inimigos judeus, foram ao rei lá persa e o rei mandou parar a construção do templo. Mas o profeta Ageu diz, não, vamos continuar, né? E aí tem essa palavra, então o momento de habitardes em casas confortáveis, estando essa casa em ruínas, eis o que declara o Senhor dos Exércitos, considerai aí o que fazeis, né? Semeais muito, recolheis pouco, comeis e não vos saciais, bebeis e não chegais a apagar a vossa sede, vestis, mas não vos aqueceis, e o operário guarda o seu salário em saco roto, saco furado. Então, é a profecia de Ageu. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo e a gente volta para a segunda parte. Meus amigos, voltando com a nossa Escola da Fé. Antes de retomar aí os nossos slides e a descrição que nós estamos fazendo aí dos livros de Esdras e de Neemias, eu quero mostrar rapidamente os livros da coleção Curso Bíblico. Você está recebendo pela Canção Nova um curso gratuito pela Canção Nova, outro curso bíblico. Mas eu fiz também em livros, né? A introdução à Bíblia e os 5 primeiros livros do Pentateuco. Depois nós temos os livros históricos, Esdras e Neemias está aqui dentro, né? Temos também os livros sapienciais e temos os livros dos profetas. Depois nós entramos no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos, e está faltando só mais um livro para completar a coleção, que é sobre as cartas dos apóstolos e o Apocalipse. Já está pronto, né? Ainda esse ano, se Deus quiser, a gente vai publicar para que a gente tenha completado aí esse nosso curso bíblico. Muito bem, vamos em frente com a nossa conversa. Bom, então aí diz o profeta Ageu, para estimular o povo a reconstruir o templo de Jerusalém. Semeais muito e recolheis pouco, comeis e não vos saciais, bebeis e não chegueis a apagar a vossa sede, vestis, mas não vos aqueceis, e o operário guarda o seu salário em saco furado, quer dizer, não dá para nada, né? Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, que estava com eles. Então, Zorobabel e Josué, que foram os primeiros que vieram, retomaram a reconstrução do templo em Jerusalém com a ajuda e assistência dos profetas de Deus.
Então, Zorobabel e Josué, que vieram na primeira leva, estimulados, né, pelas profecias de Ageu e de Zacarias, retomaram. O capítulo 6 de Esdras narra a dedicação do templo. Depois que o templo foi reconstruído, fizeram a dedicação do templo, né? Diz aí, os anciãos dos judeus puseram-se a construir o templo e fizeram um progresso sustentado pelas profecias de Ageu e de Zacarias. Não é? Prosseguiram a construção, segundo a ordem do Deus de Israel, e segundo a ordem de Ciro, de Dario e dos outros reis persas, Xerxes de Artaxerxes, reis da Pérsia, os israelitas, os sacerdotes também, todos aqueles que foram repatriados, né? Então fizeram a dedicação da casa, né? E em seguida eles fizeram a celebração da Páscoa, que era para o judeu a celebração mais importante, né? Bom, o capítulo 7 de Esdras começa a narrar a organização da comunidade com Esdras e Neemias. Aí já é a segunda leva que veio da Babilônia para a Palestina. O rei persa, que já era Artaxerxes, determinou 3 coisas. Primeiro, a permissão para os judeus que vivem na Babilônia de se estabelecerem em Judá. Segundo, a promoção da lei de Moisés, a lei de Estado. Com base nessa lei se fará todo o controle da comunidade, né? E algumas outras disposições, né? E tu, Esdras, segundo a sabedoria de teu Deus, o rei falando para ele, né, que te foi dada, estabelecerás juízes e magistrados para fazer justiça a todo o povo, né, do outro lado do rio, ou seja, na Palestina. Bom, então, Esdras, ele louva a Deus pelo rei pagão, que os favoreceu, e Deus usa até os adversários, a gente sabe disso, né, para ajudar o seu povo. Isso acontece muito na história aí da igreja, né? Bom, o livro de Esdras tem outras coisas importantes para a gente ver, né, que eu não vou detalhar tudo aqui, só por questão do nosso tempo, né? Ele traz genealogias, né, e outras coisas importantes. A viagem deles dos repatriados para a Palestina foi preparada com jejum, com oração, realizada sobre a proteção de Deus. Está escrito lá, a mão de nosso Deus protege com a sua bondade todos os que o procuram, mas sua força e sua cólera se fazem sentir em todos aqueles que o abandonam. A gente já sabe disso, né? Então, fizeram jejuns, fizeram oração, e essa diante de Deus, ele fica angustiado por saber que o povo tinha caído na idolatria dos habitantes da terra e se casado com suas mulheres. Sempre aconteceu esses desvios, né? Então, Esdras ficou assim muito chateado com isso, né? Mas depois, o livro traz uma bela e profunda oração dele, né? Ele diz, meu Deus, estou coberto de vergonha e de confusão para levantar minha face para vós, meu Deus. Porque as nossas iniquidades acumularam-se sobre nossas cabeças e nosso pecado chegou até o céu. Abandonamos os mandamentos que vós nos deste por meio dos vossos profetas. Senhor Deus de Israel, vós sois justo, porque presentemente nada mais somos que um resto de sobrevivência. Olha aí, aquele resto, né, que eu já falei, né? Então, é comum a gente ver nos profetas, né, Daniel, esse tipo de oração, pedindo a Deus, né, o perdão pelos pecados. Bom, para concluir o livro de Esdras, né, e nós já entramos no livro de Neemias, depois das exortações de Esdras, abre aspas, todos esses homens que haviam desposado mulheres estrangeiras, despediram-nas com os seus filhos. Ou seja, Esdras conseguiu realmente refazer vamos dizer assim, a moral judaica no meio do povo. Bom, vamos passar para o livro de Neemias. Neemias, como eu disse, era o governador que veio com Esdras. Esdras fez toda a reforma religiosa, né, de Israel. Por isso ele é chamado de o pai do judaísmo, como eu já mostrei. Com ele veio, né, o Neemias, um governador, né,
E esse livro de Neemias é também chamado de Esdras 2, porque está ligado um com o outro, né? A missão de Neemias, que era um governador, era de reconstruir Jerusalém com o aval, aprovação dos reis da Pérsia. No tempo dele já era o Artaxerxes, não era mais nem Ciro, nem Dario, nem Xerxes, já era o Artaxerxes. Por quê? Porque é o segundo grupo que voltou do exílio 82 anos depois do primeiro grupo. Então, só para relembrar, o primeiro grupo veio, né, com Zorobabel e Josué. Zorobabel era um governador, Josué um sacerdote. No segundo grupo, né, o sacerdote é Esdras e o governador é Neemias. Chegaram em Jerusalém por volta do ano 445 a.C. Você sabe que a contagem do tempo antes de Cristo vai diminuindo, né? Até chegar no ano 0. Depois de Cristo começa a crescer. Tem que entender bem isso, tá certo? Bom, o livro de Neemias começa narrando a tristeza de Neemias, lá no exílio ainda. Era um leigo que foi deportado, que ele era copeiro do rei, né? Ao ouvir contar que os muros de Jerusalém estavam em ruínas, as suas portas incendiadas, e ele se pôs a chorar desconsolado, jejuando, orou ao Deus do céu numa bela oração. Veja que coisa importante, né? Como a força da oração. Ele, na tristeza, era um leigo, na tristeza de ver Jerusalém destruída, que para eles era tudo, né? Ele chora, faz jejum e fez essa oração: Ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos, que vossos ouvidos sejam abertos, vossos olhos se abram para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença, de noite e de dia, pelos filhos de Israel, os vossos servos, confessando o pecado que nós, os israelitas, cometemos contra vós. Sempre reconhece o pecado do povo. Porque eu mesmo e a casa do meu pai também temos pecado. Nós vos ofendemos gravemente e não observamos as leis, os mandamentos, os preceitos que destes a Moisés, vosso servo. Eu acho muito bonito esse tipo de oração, e ela se repete na boca de todos os profetas que foram para o exílio. Reconhece que estão no exílio porque pecaram, né? Neemias diz: Ah, Senhor, prestai ouvidos à oração deste vosso servo, a oração dos vossos servos que veneram o vosso nome. Dignai-vos hoje dar bom êxito ao vosso servo, né? Fazei-o ganhar o favor do rei. Olha, ele sabia que precisava da autorização do rei para ele voltar para Jerusalém e trabalhar, né? E conseguiu, né? Neemias voltou a Jerusalém com autorização do rei Artaxerxes, né? Que foi rei de 465 a 424, durante a vinda do segundo grupo, 80 anos depois da vinda do primeiro grupo. Eu repito essas coisas porque eu sei que não é fácil de a gente sempre guardar, né? E olha que coisa bonita, o Neemias disse que o rei falou para ele: que tens a me pedir? Então, ele era o copeiro do rei, né? Então, fazendo uma prece ao Deus do céu, eu disse ao rei: se aprouver ao rei, e se o teu servo te é agradável, permite-me ir para a terra de Judá, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, para reconstruí-la. Ele consentiu que eu partisse, logo que lhe fixei certo prazo. Sabe, eu gosto de mostrar isso, para ver como é que a fé, né, precisa acontecer no meio das dificuldades. Imagina esse povo lá no exílio, longe da pátria, do templo, né? Um leigo clama diante do rei, um leigo simples, era um copeiro do rei. E o rei permite a força da oração, né? Bom, chegando a Jerusalém, encontrando a cidade destruída, Neemias logo convoca o povo para a reconstrução, já na segunda vinda.
ele diz o livro dele, né? Vede a miséria em que estamos, Jerusalém devastada, suas portas consumidas pelo fogo, né? Porque a primeira turma tinha construído o templo, mas não tinha reconstruído a cidade e as muralhas, né? Então, ora, vinde, reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos fim a esta humilhante situação. Porque para eles Jerusalém era a cidade sagrada. E a coisa mais importante que tinha numa cidade, sabe o que era? Eram as muralhas, porque a muralha dava proteção, né? Então, o Neemias dizendo, contei-lhes em seguida, como a mão de meu Deus havia protegido, né? E narrei-lhes tudo o que me tinha dito o rei. Gritaram todos, vamos, reconstruamos, e com coragem puseram-se a trabalhar nesta boa obra. Então, aí começaram a reconstruir as muralhas de Jerusalém. Bom, todo o capítulo 3 do livro de Neemias narra a reconstrução das muralhas da cidade, mesmo com a oposição dos samaritanos, né? Está aí no capítulo 3, assim, reconstruímos a muralha, ela foi inteiramente reparada até a metade da sua altura, isso porque o povo pôs o coração no trabalho. Porque o povo pôs o coração no trabalho. Enfrentaram os inimigos na força da fé, animados por Neemias, né? Neemias, porque os inimigos ali que não queriam deixar Neemias reconstruir as muralhas, aqueles samaritanos que eu já falei, né? Neemias disse, não tenhais medo deles. Lembrai-vos de que o Senhor é grande e terrível, temível. Combatei por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. E aí, Neemias vai estimulando o povo cada vez mais, né, a construção e etc. E, inclusive, ele fala que, né, foi necessário que o povo, uma parte do povo ficasse armado, vigiando a construção, a reconstrução das muralhas, enquanto os outros construíam. Interessante isso, né? E aí Neemias ele foi então estabelecido governador da região de Judá pelo próprio rei Artaxerxes. Desde que o rei ainda continuava, né, sendo dono, né, da Palestina. Enfrentou alguns problemas sociais do povo e os resolvia com sabedoria, com firmeza, empregando inclusive seus bens para as obras necessárias. Os samaritanos, que eu já falei que eram inimigos de Neemias, né? Aqui tem até alguns nomes deles, Sanabalat, Tobias, Gósen. Eles tentaram matar o Neemias. Convidaram Neemias para uma reunião, mas Neemias percebeu e não foi. Está no capítulo 6 dele. Bom, depois Neemias fez um recenseamento do povo, né? A gente sabe que é recenseamento, né? Reuniu todo o povo, diz aí o capítulo, como um só homem. Olha a unidade do povo judeu, que hoje espelha para nós a unidade da igreja, né? O que é mais importante para a igreja. E aí o sacerdote Esdras, que era então contemporâneo dele, trouxe a lei e leu a lei para o povo. É muito bonita essa passagem, né? Esdras fez a leitura da lei na praça que ficava diante da porta da água, desde a manhã até o meio-dia, né? Era-se um reavivamento espiritual desse povo que volta para a terra prometida, né? Então, na presença dos homens, das mulheres, das crianças, capazes de compreender, todos escutavam a leitura. Veja, desde a manhã até o meio-dia. E ele disse, né, esse dia solene, que foi feita a proclamação da lei, marca o nascimento do judaísmo e da origem à festa das tendas, que durante 8 dias, né, onde o povo se hospeda em tendas para celebrar o tempo do deserto. Então, a chamada festa dos tabernáculos, das tendas, que os judeus celebravam, mesmo na época de Cristo, né, eles ficavam 8 dias morando em cabanas fora de casa, para lembrar o quê? O tempo em que
no deserto eles viveram em cabanas. Então, essas reflexões todas ajudam a gente a ver a fé desse povo, que mesmo passando por grandes dificuldades, muitas vezes muitos pecados, mas Deus não desiste desse povo. Deus não cancela a aliança e vai chegar até Jesus Cristo. Muito bem, vamos dar mais uma paradinha, mais um intervalo e a gente já volta. Meus amigos e amigas, estamos já na última parte da nossa Escola da Fé de hoje. Antes de dar sequência aí ao estudo do livro de Neemias, eu quero mostrar a vocês 3 livros. Eu escrevo os livros sempre em função de uma necessidade. Quando eu percebo uma demanda, uma necessidade do povo sobre um determinado assunto, então eu gosto de estudar aquele assunto no catecismo, nas encíclicas da igreja, escrever um assunto. Uma coisa que a gente percebe muito é que tem hoje muita mentira, muita lenda negra com relação à igreja. Mente-se muito contra a igreja, principalmente nas universidades, às vezes na mídia, em outros lugares. Então, eu estudei esse assunto e escrevi esse livro, Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica. Quais são as mentiras, as calúnias, os exageros que... né? E isso é muito perigoso porque, né, muitas vezes um jovem vai para a escola, para a universidade, em casa ele foi educado pelos pais, chega na escola, ele vê tudo o contrário e ele não conhece a história da igreja, então muitas vezes ele fica com raiva da igreja e até abandona a igreja. Então, esse livro, Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica, recomendaria muito, sobretudo para os jovens, e também para os pais orientarem os jovens. Bom, um livro que é muito importante para a nossa fé para entender os 7 sacramentos, para entender o que significa cada sacramento. Os sacramentos descem da cruz de Cristo. Notem a capa desse livro, é um cordeiro imolado, dele descem 7, vamos dizer assim, veios de sangue. Os 7 sacramentos descem da cruz de Cristo. Então, para entender a celebração, o sentido, etc. Bom, e uma outra coisa que eu tenho notado é o seguinte, eu respondo muitas perguntas nas minhas lives que eu faço pelas minhas redes sociais, segunda, terça e quarta-feira à noite. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Eu percebo que muita gente se converte, às vezes no grupo de oração e tal, mas não conhece a doutrina. Então eu escrevi um livro, uma pessoa que não conhece a doutrina católica, mas ele quer ser católico de verdade. Então eu chamei de Esta é a Nossa Fé. Essa era a expressão dos padres da igreja. Diziam, esta é a nossa fé. Depois que eles explicavam alguma coisa, eles diziam, esta é a nossa fé. Então eu chamei de um subtítulo aqui, Manual da Fé Católica para Jovens e para Adultos. Então, quem quiser conhecer as verdades básicas da fé católica, está aqui. Vamos em frente com o nosso Neemias. Eu estava falando, né, que depois que eles reconstruíram as muralhas, né, Neemias, o sacerdote Esdras, leu toda a lei para o povo, desde a manhã até o meio-dia, né? Então, está escrito lá, este dia solene, que foi feita a proclamação da lei, né, marca o nascimento do judaísmo e dá origem à festa das tendas. Então, a festa dos tabernáculos, que dura 8 dias, era para comemorar exatamente esse renascimento, esse reavivamento do judaísmo, tá certo? Nessa festa dos tabernáculos, o povo, né, depois ficavam 8 dias morando fora de casa nas tendas para lembrar o tempo do deserto em que eles moravam em tendas. Bom, está escrito lá que Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote, também era escriba, e os levitas que instruíram o povo, disseram para toda a multidão, este é um dia de festa, consagrado ao Senhor, nosso Deus. Não haja nem aflição, nem lágrimas. É bonita essa colocação dele, né? Porque todos choravam ao ouvir as palavras da lei. Olha que coisa bonita, gente.
ouvindo as palavras da lei, choravam. Olha o sentido profundo da Sagrada Escritura para o povo. Esse mesmo sentido tem que ter hoje para nós. Esse dia é um dia de festa consagrado ao nosso Senhor. Não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Nada de tristeza. O que a gente pode aprender daí hoje para nós, né? Na tristeza, vai buscar na Sagrada Escritura, né, o remédio que você precisa. Eles, ouvindo a palavra de Deus, se alegraram, choravam até de alegria, né? E o sacerdote Esdras falou para eles: não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Nada de tristeza, né? Então, isso foi dito, diz aqui o texto, né? Foi dito por Neemias e por Esdras para aquele povo, tá certo? E todo o povo se foi para beber e comer, dar porções aos pobres, entregar-se a grandes alegrias. Estava aí. Por quê? Porque tinham compreendido o sentido das palavras que lhe foram explicadas. Está aí no livro de Neemias, capítulo 8, do versículo 9 até 12. Importante isso, tinham compreendido o sentido das palavras que lhes foram explicadas. Então, olha o ensinamento para nós hoje. Quando é que o povo se alegra? Quando alguém explica bem a palavra. Tinham compreendido o sentido das palavras, que isso dava vida, porque o povo judeu, ele vivia em função da lei, em função do templo, em função... Então, para eles era o reavivamento. É desse resto que os profetas falaram, Jeremias falou, Isaías falou, é desse resto aí que vai nascer depois Jesus Cristo, né? Bom, vamos em frente. Por causa dos pecados, dos casamentos mistos, proibidos por Deus, houve então também uma cerimônia que eles chamavam de expiatória, com jejum e com penitência, com uma longa oração dos levitas, com a confissão dos pecados. Aí, gente, é o que a igreja chama de reparação. Uma coisa importantíssima que a igreja coloca para nós, especialmente diante do Santíssimo, a adoração do Santíssimo, a oração de reparação. O que é reparação? Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos pecados da igreja, né? Não da igreja, dos filhos da igreja, porque a igreja é santa, não tem pecado, mas seus filhos têm. Os pecados do mundo. Sabe, hoje, mais do que nunca, esse tipo de oração é importantíssimo. Veja o que eles fizeram, olha aqui, por causa dos pecados, dos casamentos mistos, que para eles era um pecado tremendo, um judeu casar com um pagão, proibidos por Deus, houve uma cerimônia expiatória. Expiatória quer dizer de limpeza, de purificação. Com o quê? Com jejum, com penitência e com uma longa oração. Então, é jejum, penitência e oração e confissão dos pecados. Né? A gente vê que a nossa fé vem lá de trás. Né? A nossa formação vem também lá de trás. Né? E aí, né, a narrativa, na verdade, é uma continuidade do livro de Esdras, a liturgia penitencial incluía uma lamentação cantada que a gente encontra no Salmo 73, no Salmo 78, no Salmo 82. Vocês podem reparar que os salmos são cheios de orações assim, expiatórias, reparadoras, o povo pedindo perdão. Porque os salmos, o livro dos Salmos, ele foi escrito, né, de acordo com a vida do povo judeu. Né? Então, os salmos foram escritos num espaço de tempo muito longo. Talvez tenha começado lá com Davi, com Salomão, mas se estendeu aqui até essa época. Né? E aí eles transformam em salmos, em orações, também essa reparação que eu falei. Bom, Neemias, né, o governador, ele fez a restauração da vida civil, né? Porque Esdras fez a reparação da vida religiosa. Por quê? Quando ele foi à Babilônia para falar com o rei Artaxerxes, ele voltou à Babilônia conversar com o rei, porque ele passou uma espécie de alguém
nomeado pelo rei, né? Quando ele voltou, ele encontrou de novo desordem em Jerusalém, de novo casamento misto, trabalhos nos dias de sábado, que era proibido, né? Então, ele, indignado, ele tomou as providências. E é engraçado que o livro aqui traz o que ele falou. Ele diz, admoestei-os e ordenei-lhes, em nome de Deus, que não mais dessem suas filhas aos filhos de estrangeiros, e não tomassem filhas de estrangeiro para os seus filhos, nem para si mesmos. Não foi esse, disse eu, o pecado de Salomão, o rei de Israel? Está aí. Qual foi o pecado de Salomão? Salomão teve uma porção de esposas que não eram judias. E essas mulheres fizeram o que com Salomão? Perverteram Salomão, fizeram Salomão adotar aquela idolatria daquele povo, daquelas mulheres, né? Então, o Neemias chama a atenção dele, né? Não existia rei algum como ele. Ele quem? Salomão, entre a multidão das nações. Era amado de seu Deus e Deus o tinha tornado rei de todo Israel. Neemias está falando, se referindo a Salomão. Contudo, foram as mulheres estrangeiras que induziram tal homem a pecar. Foi assim que pratiquei, foi assim que purifiquei o povo de todo o elemento estrangeiro. Bom, hoje isso para nós pode parecer um pouco estranho, mas nós temos que voltar lá na mentalidade do povo judeu. O que acontece? O povo judeu era o único povo monoteísta, que só adorava o único Deus. Todos os outros povos dali, cananeus, jebuseus, filisteus, amonitas, amalecitas, todos eles tinham aquela quantidade de Deus. E deuses horríveis, onde eles sacrificavam vidas humanas, crianças. Por exemplo, o deus Baal, o deus Moloque, né? Recebia sacrifício de crianças. O Moloque, por exemplo, era um busto, né, de ferro, que eles aqueciam por baixo, ficava fervendo, e ele vivia assim com as mãos estendidas, e naquelas mãos fervendo do rei, eles jogavam crianças. Então, para que Israel fosse purificado, Neemias não se misturem com mulheres desse povo, né? Porque a gente lembra da história de Sansão e Dalila, né? Sansão, o juiz escolhido por Deus para libertar o povo, no entanto, o que Dalila conseguiu? Que era filisteia, conseguiu corromper o Sansão, né? Então, o povo judeu então tinha todo esse cuidado, né? Então, Neemias diz, coloquei em vigor os regulamentos que sacerdotes e levitas deviam observar. Veja, interessante, né? Neemias, que era leigo, botando regulamento para os sacerdotes e levitas que deviam observar. É interessante isso, né? Na história da igreja, houve muitos leigos que tiveram um papel desse importantíssimo. Por exemplo, eu me lembro aqui, só para dar um exemplo, um doutor da igreja, São Justino, leigo, doutor da igreja, que morreu mártir no ano 155 em Roma. Por quê? Porque ele sabe que estava na época da perseguição romana. Ele era judeu, se converteu ao cristianismo, São Justino, foi para Roma, ele era um filósofo de uma sabedoria tremenda, por isso que é doutor da igreja. E ele, numa das suas pregações nas praças de Roma, ele foi acusado ao governador por ser cristão. A gente sabe que naquele tempo ser cristão era pena de morte, né? Então, o São Justino foi morto. Mas a gente vê, né, era um leigo que ele fez um trabalho espetacular, exatamente em Roma, no meio do paganismo romano. Tanto é que nós estamos aí, lá por volta do ano 155. Bom, nesse estudo todo que a gente fez aqui, a gente pode ver muitas coisas interessantes, né? Eu quero só recordar algumas coisas que
para nós pode ser interessante, né? No capítulo 9 de Neemias, ele coloca lá: por causa dos pecados dos casamentos mistos proibidos por Deus, houve uma cerimônia expiatória com jejum e penitência, com uma longa oração dos levitas, com a confissão dos pecados. Sabe, eu queria fazer uma reflexão em cima dessas colocações e pensar um pouco com vocês. Hoje nós precisamos muito disso, né? As orações reparadoras, né? Ao Sagrado Coração de Jesus, ao Sagrado Coração de Maria, porque é isso que faz com que Deus, né, não permita que os males nos atinjam. Por que os males nos atingem? Por que nós temos guerras? Por que nós temos fome? Por que nós temos pestes? E por que nós temos mortes? Eram aqueles 4 cavalos do Apocalipse, né? Aqueles 4 cavalos terríveis: a guerra, a fome, a peste e a morte. Agora, o que fala o Apocalipse sobre isso? O Apocalipse fala sobre isso dizendo o seguinte, que era por causa do pecado da humanidade. Então, uma coisa que precisa a gente entender é o seguinte: Deus não manda o castigo. Deus não pode fazer o mal, porque Deus é a bondade perfeita, mas Ele pode permitir. É uma coisa diferente da outra. Entende? Deus pode sempre colocar a mão impedindo o mal de nos atingir. Pode. Mas quando nós pecamos e afastamos Deus de nós, a mão de Deus se afasta de nós. É preciso entender isso. As pessoas perguntam: onde é que está Deus que permitiu essa catástrofe, aquela... Deus foi embora. Por quê? Porque nós abandonamos Deus. O que nós estamos vendo hoje no mundo inteiro? Uma perseguição contra Deus. Você vê aqui no Ocidente quantas igrejas estão sendo queimadas. Na França, por exemplo, já são dezenas. Quantas igrejas estão sendo vandalizadas? Aqui na América Latina também. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos expulsando Deus. Ora, expulsando Deus, depois como é que a gente quer que Deus nos defenda, nos proteja? Então, eu queria terminar essa nossa aula de hoje, aproveitando aí todos esses ensinamentos de Neemias, e dizer: gente, vamos nos converter e vamos reparar os pecados nossos e o pecado da humanidade. Ok? Um grande abraço. Quero pedir aos sacerdotes, por acaso que estejam assistindo, diácono, que nos dê a sua bênção para todos aqueles que estão assistindo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.